Continuando aqui com os nossos estudos acerca da responsabilidade civil médica, lembre-se que a gente tem a nossa perda de uma chance. A nossa perda de uma chance, conforme a gente já estudou, ela é aplicada sim à atividade médica e ficou reconhecida como teoria da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência, tá? Então entende-se por chance a possibilidade de determinada pessoa obter uma vantagem ou um ganho. E essas são as típicas hipóteses da nossa chamada perda da chance clássica, nas quais a conduta do agente faz a vítima perder esta chance. Mas há certeza quanto à autoria do fato, que frustra a chance e incerteza quanto à extensão dos danos decorrentes desse fato. Outras situações, entretanto, que podemos chamá-las de atípicas, elas tornam a reparação, sim, da perda de uma chance muito mais problemática do que a clássica, tá? Do que a atípica. É o que ocorre nos casos das nossas condutas omissivas, ou seja, em que ocorre já estando em curso um processo causal que conduziu ao evento, ou seja, ao dano final, e o omitente deixa de interrompê-lo quando tinha esse dever jurídico. No caso do médico, por exemplo, que deixa de atender um paciente de forma tempestiva ou se equivoca quanto ao seu diagnóstico ou tratamento e o paciente vem a falecer e o dano é causado diretamente pela doença e não pela omissão do médico ou pela falha do tratamento. Mas, obviamente, não se pode deixar de reconhecer que em certas situações concretas, essa omissão ou essa falha médica de tratamento pode ter privado esse paciente de uma chance de cura ou de sobrevida. E em face dessas dificuldades probatórias de se estabelecer esse liame causal entre o fato imputado ao agente e o dano final, parte da doutrina enquadra a responsabilidade pela perda de uma chance como uma mitigação teórica do nexo causal. Então a gente tem esses pontos e a gente precisa observar que é preciso, em cada caso, verificar se o resultado favorável seria razoável ou se não passaria de uma mera probabilidade, de uma mera possibilidade aleatória ou hipotética, sob pena de tornar-se o médico responsável por tudo. E essa tarefa é de quem? É do juiz, tá? Então o juiz será obrigado a fazer, em cada caso concreto, um prognóstico sobre as possibilidades concretas que o paciente tinha de conseguir esse resultado. E a perda de uma chance, de acordo com uma parte da doutrina, só será indenizável se houver a probabilidade de sucesso superior a 50%, de onde se conclui que nem todos os casos de perda de uma chance serão indenizáveis. E a indenização, por sua vez, obviamente, ela deve ser pela perda da oportunidade de obter uma vantagem e não pela perda da própria vantagem. Então, o que eu estou querendo falar, em outras palavras, é que o elemento que determina a indenização é a perda de uma chance do resultado favorável no tratamento. Então, o que se perde é a chance de cura e não a continuidade de vida. E a falta reside em não se dar ao paciente todas as chances de cura, que é sim uma obrigação de meio. E a chance de vitória terá sempre um valor menor que a vitória futura, o que refletirá no montante da indenização. Por isso, o ministro Sanseverino conclui para nós que na perda de uma chance há também um prejuízo certo e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de benefício frustrado ou pela força do evento, melhor dizendo, um benefício frustrado por força do evento danoso. Então repara-se que a chance perdida e não ao dano final. E em última instância, o problema gira em torno do nosso nexo causal entre a atividade médica, ou seja, a ação ou omissão, e o resultado danoso consistente na perda de uma chance de sobrevivência ou cura. E a atividade médica, normalmente omissiva, não causa a doença ou a morte do paciente, mas faz com que esse doente perca a possibilidade de que a doença possa vir a ser curada. Então, se o paciente, por exemplo, tivesse sido internado a tempo ou operado imediatamente, talvez não tivesse falecido. E a omissão médica, embora culposa, não é a rigor a causa do dano. Apenas faz com que o paciente perca uma possibilidade. Tranquilo? E acerca da nossa cirurgia estética, Como eu falei para vocês, a gente ia trabalhar esse ponto. Questiono a vocês: a cirurgia estética é uma obrigação de resultado ou uma obrigação de meio? Abriu aqui uma parte do som, peraí. Então,
Está superada para nós uma longa discussão que se travou em torno dessa licitude da cirurgia estética, tá? Carvalho Santos, o Aguiar Dias e o Caio Mário, eles fazem um relatório para nós de várias fases pelas quais passou até se chegar ao entendimento de que se trata de uma especialidade médica lícita e normal, posto que se pessoas têm o direito de cuidar de sua aparência do mesmo modo que de sua saúde. Tranquilo? Então importa nessa especialidade estética distinguir a cirurgia de estética meramente do que uma cirurgia corretiva da estética, tá? Por quê? Porque a primeira possui uma finalidade de corrigir uma deformidade física congênita ou traumática, no caso a cirurgia corretiva da estética. Ou seja, o paciente, como suele acontecer, tem o rosto cortado, às vezes deformado em um acidente automobilístico. Então, nesses casos também, em que existem pessoas que nascem com uma deformidade da face e outros defeitos físicos, sendo recomendável a cirurgia plástica corretiva. E o médico, nesses casos, por mais competente que seja, ele nem sempre pode garantir essa pretensão. Então, às vezes ele não vai eliminar completamente essa deficiência ou enfim, algum trauma facial, alguma coisa nesse sentido. Então, essa obrigação desse tipo de médico que vai fazer essa cirurgia corretiva é, por conseguinte, de meio, tá? Então, tudo fará para melhorar a aparência física do paciente ou minorar esse trauma, sendo às vezes necessárias sucessivas cirurgias, tá? Mas o mesmo não ocorre para a cirurgia estética no sentido estrito. Por quê? Porque o objetivo do paciente, nesses casos, é a aparência. Ou seja, corrigir alguma imperfeição física, afinar o nariz, eliminar as rugas nos rostos, etc. Nesses casos, a gente tem que entender que o médico ele assume uma obrigação de resultado. Por quê? Porque ele se compromete a proporcionar ao paciente o resultado pretendido. Então, se esse resultado não é possível, deve desde logo alertá-lo ou não realizar a própria cirurgia. E aqui existe um ponto nodal que será o dever de informação acerca desse resultado esperável. Então, se o paciente só for informado daqueles benefícios decorrentes da cirurgia estética, a gente não cumpre o dever de informar e se acontecer alguma coisa, de fato, esse médico tem que ser responsabilizado. Existe uma contradição, uma discussão doutrinária acerca dessa possibilidade ou não, dessa obrigação ser de resultado ou de meio, mas a gente tem entendido hoje, na maioria da melhor doutrina, da jurisprudência, que se trata de uma obrigação de resultado. Mas a gente também não pode negar o óbvio. Por quê? Porque essa obrigação de resultado do médico, em face dessa responsabilidade subjetiva estabelecida do Código de Defesa do Consumidor, ela será aplicada ou não. Por quê? Porque se é a obrigação de resultado, a gente terá o campo de incidência da responsabilidade objetiva. Mas, se o Código de Defesa do Consumidor, dentro do parágrafo 4º do artigo 14, fala que o profissional liberal se submete à culpa provada, como que fica? E aqui a indagação só cria embaraço para aqueles que entendem que a obrigação de resultado gera sempre a responsabilidade objetiva. A gente tem que entender que, todavia, a obrigação de resultado, em alguns casos, apenas vai inverter o ônus da prova quanto à culpa. E a responsabilidade ela continua sendo subjetiva, mas com culpa presumida. E o Código de Defesa do Consumidor não criou para os profissionais liberais nenhum regime especial privilegiado, conforme a gente já falou. Ou seja, a gente aplica o sistema tradicional baseado na culpa, mas a gente tem uma inversão acerca da culpa presumida, tá? Então, continua a ser aplicada as regras da responsabilidade subjetiva com culpa provada nos casos em que se assume uma obrigação de meio. E as regras da responsabilidade subjetiva com culpa presumida nos casos em que assumem a obrigação de resultado. Novamente, falando para vocês, responsabilidade objetiva com culpa provada, obrigação de meio. Responsabilidade subjetiva com culpa presumida, obrigação de resultado. Em conclusão, nesse caso aqui, no caso, por exemplo, de sucesso da cirurgia estética, por se tratar de uma obrigação de resultado, haverá uma presunção de culpa do médico que a realizou, cabendo-lhe elidir dessa presunção mediante prova
da ocorrência de fator imponderável capaz de afastar o seu dever de indenizar. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que pesa essa divergência de alguns dos seus ministros, no recurso especial 236708 da quarta turma, firmou entendimento no sentido de gerar obrigação de resultado à cirurgia estética ou plástica. E aqui eu vou ler um trechinho desse voto, que vai falar para nós que, apesar de abalizada a doutrina em sentido contrário, este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a situação é distinta, todavia, quando o médico se compromete com o paciente a alcançar um determinado resultado, o que ocorre no caso da cirurgia plástica meramente estética. Nessa hipótese, seguindo o entendimento nessa Corte Superior, o que se tem é uma única obrigação de resultados e não de meios. No caso das obrigações de meio, a vítima incumbe, mais do que demonstrar o dano, provar que este decorreu de culpa por parte do médico. Já nos casos de obrigação de resultado, como a que se viu na origem da controvérsia, basta que a vítima demonstre como fez o dano, que o médico não alcançou o resultado prometido e contratado para que a culpa se presuma, havendo de start uma inversão do ônus da prova. Não se priva, assim, o médico da possibilidade de demonstrar, pelos meios de provas admissíveis, que o evento danoso tenha ocorrido, por exemplo, de motivo de força maior, caso fortuito, ou mesmo de culpa exclusiva da vítima. Então, a gente tem essas ponderações para passar para vocês. E acerca da responsabilidade médica empresarial, ou seja, os hospitais, as clínicas e as casas de saúde. Como que funciona? Os hospitais, eles realizam uma atividade de alto risco, porque inevitavelmente as pessoas estão doentes e os tratamentos modernos são feitos em um ritmo totalmente acelerado, num ambiente de alta pressão, envolvendo muitas tecnologias complexas e muitos profissionais. Então, uma operação de coração, por exemplo, pode envolver mais ou menos ali uma equipe de até 60 pessoas, aproximadamente o mesmo número necessário para deixar um avião a jato pronto para voar. Então as infecções, elas continuam, obviamente, sendo um grande problema aqui para a nossa realidade, de acordo com o relatório da OMS, que foi divulgado em 2011, que eu falei para vocês lá no comecinho do nosso vídeo, de cada 100 pessoas hospitalizadas, 7 nos países desenvolvidos e 10 nos desenvolvimentos contrairão pelo menos uma infecção associada ao ambiente hospitalar. E quanto mais tempo o paciente ficar em um centro hospitalar em uma terapia intensiva, maior é este risco, tá? Então a doutrina e a jurisprudência tradicionalmente enquadravam para nós a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares nos artigos 1521, inciso 4 do Código Civil de 1916, que foi traduzido no artigo 932, inciso 4 do Código Civil de 2002, aquele que disciplinava a responsabilidade dos hotéis e das hospedarias. Então a gente tinha uma analogia nesses casos. Isso sustentava-se que a instituição hospitalar, além dessa obrigação de curar, de dar tratamento médico ao paciente, assumia também uma obrigação de hospedagem da qual resultava uma presunção de responsabilidade que a tornava responsável a tudo aquilo que viesse a ocorrer com o paciente. E a gente tem como certo que essa fundamentação ela perdeu sim ali a razão de ser em face do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque os estabelecimentos hospitalares, eles são fornecedores de serviços e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, quer se tratarem de serviços decorrentes da exploração da sua atividade empresarial, tais como os defeitos de equipamento, por exemplo, no Porto Seguro, teve a mesa de cirurgia quebrou durante o parto de um bebê e esse bebê caiu no chão e não resistiu a um traumatismo craniano, mas também equívocos e omissões de enfermagem na aplicação de medicamentos, falta de vigilância e acompanhamento do paciente durante a internação, por exemplo, a queda de um paciente do leito hospitalar com uma fratura do crânio, uma infecção hospitalar, etc. Então, a gente tem essas modalidades e também a gente pode ter também os serviços técnicos profissionais prestados por médicos que neles atuam, como ali se eles estivessem conveniados. É o que o nosso Código de Defesa do Consumidor vai chamar de fato do serviço, entendendo-se como tal o acontecimento externo ocorrido no mundo físico que causa danos materiais ou morais aos consumidores, mais decorrentes de um ato de um defeito do serviço. E essa responsabilidade, como a gente vai constatar dentro do próprio CDC, vai falar para nós que o serviço é defeituoso
quando ele não oferece as condições de segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que eventualmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. Ou seja, trata-se para nós de uma garantia que esse serviço será fornecido ao consumidor sem defeito, de sorte que, ocorrido o acidente de consumo, não se discute culpa. Então o fornecedor ele vai responder por ele simplesmente por quê? Porque ele lançou no mercado um serviço defeituoso. E mais, será absolutamente irrelevante saber se o fornecedor tinha ou não conhecimento do defeito, bem como se esse defeito ele era previsível ou evitável. Em face do nosso fato do serviço, o defeito ele é presumido porque o Código de Defesa do Consumidor diz dentro do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º, que o fornecedor só excluirá a responsabilidade se provar ou seja, que o defeito inexiste, vale dizer que o acidente não teve por causa esse defeito do produto. Então não há, assim, nenhuma incompatibilidade entre a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares e a responsabilidade objetiva no nosso Código de Defesa do Consumidor, mesmo em face dos enormes riscos desses certos tipos de cirurgias e tratamentos, tendo em vista que o hospital só responderá com o evento decorrer do defeito do serviço. E para afastar essa responsabilidade, bastará ao hospital provar que não houve defeito nessa prestação do serviço. Tá? Então, vale lembrar aqui, dentro da regra do parágrafo 1º desse artigo 14 do CDC, que vai falar para nós que o serviço é defeituoso quando ele não oferece a segurança legitimamente esperada. Ou seja, a gente tem aqui aquele dever de confiança que é o nosso próprio princípio da segurança. Então ninguém, por exemplo, embarcaria num avião ou em um outro meio de transporte se não confiasse nesse avião ou nesse outro meio de transporte para com a sua segurança. Então ninguém, igualmente, se entregaria a uma equipe médica para ser submetido a uma cirurgia de altíssimo risco se não confiasse no diagnóstico e na competência técnica dessa equipe. E em face de nenhum momento o consumidor é mais vulnerável e mais precisa confiar do que no momento em que se dar o seu consentimento para ser submetido a uma cirurgia de altíssimo risco. Então, por outra vertente, melhor dizendo, confiança é também uma irradiação normativa do nosso princípio da boa-fé e essa é intimamente ligada ao princípio da transparência. E ambas serão pedras angulares do nosso direito do consumidor. Então, viola o princípio da confiança toda conduta que frustre as legítimas expectativas do consumidor, por isso tem-se dito que frustração é o sentimento que ocupa o lugar de uma expectativa não satisfeita. Tranquilo? Só para ilustrar para vocês, um caso que existiu lá no Superior Tribunal de Justiça, o RESP 696284 do Rio de Janeiro, vai falar para nós que a responsabilidade civil, hospital, danos materiais e morais, erro de diagnóstico de seu plantonista, tá? Omissão de diligência do atendente, aplicabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor. Serviços de atendimento médico hospitalar e hospital de emergência são sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade do seu profissional plantonista, na regra do artigo 14 do CDC, de modo que dispensada a demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes da culpa do médico integrante do seu corpo clínico no atendimento. E a responsabilidade do médico que atende o hospital é subjetiva, necessitando de demonstração do lesado, mas aplicável à regra da inversão do ônus da prova. E a verificação da culpa do médico demanda necessariamente o revolvimento do conjunto fático probatório da causa, de modo que não pode ser objeto da análise do STJ na regra da súmula 7 do STJ. Tá? E na conclusão desse voto, o ministro relator, que foi o ministro Sidney Benetti, da terceira turma, ele falou para nós que deve-se, pois, negar provimento ao recurso especial, assentando-se a seguinte. Primeiro, incide o Código de Defesa do Consumidor relativamente à responsabilidade hospitalar e médica. É objetiva a responsabilidade do hospital, segundo o Código de Defesa do Consumidor, no caso de dano material e moral
a paciente que escolhe o hospital e é atendido por profissional médico integrante a qualquer título do seu corpo clínico, prestando atendimento inadequado, causador de resultado e, por fim, o profissional médico responde por culpa subjetiva, aplicado, contudo, à inversão do ônus da prova. A gente tem um tripé aqui fundamental. Com esse tripé vocês resolvem todos os casos, todos não, mas vocês conseguem pelo menos se ter um guia para responder todas as questões de provas referentes à responsabilidade civil médica. Tranquilo até aqui? Então, só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar acerca das excludentes aqui da nossa responsabilidade médica, tá? Por quê? Porque, embora é indiscutível que esses estabelecimentos hospitalares são prestadores de serviço, parte da doutrina recusava enquadrá-los na regra do caput do artigo 14 do CDC, por entender não ser possível responsabilizá-los pelos enormes riscos que os serviços médicos hospitalares muitas vezes representam. Então, como responsabilizar o hospital pelo insucesso de uma cirurgia efetuada com todos os cuidados em um paciente idoso e de péssimas condições gerais de saúde? Nunca vimos a menor incompatibilidade entre a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares e a responsabilidade objetiva estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Mesmo em face dos enormes riscos de certos tipos de cirurgias e tratamentos, tendo em vista, e se atentem a isso, que o hospital só responderá quando o evento decorrer de defeito de serviço. Então lembre-se que, mesmo na responsabilidade objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Então, destarte, ainda que tenha havido insucesso na cirurgia ou em outro tratamento, mas, se não for possível apontar o defeito no serviço prestado, não haverá em que se falar de responsabilidade do hospital. Então, entre as causas que excluem a responsabilidade do prestador de serviço, o Código de Defesa do Consumidor refere-se à inexistência do defeito no produto dentro da regra do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º, de sorte que, para afastar a sua responsabilidade, bastará o hospital ou o médico que prove que o evento não decorreu do defeito do serviço, mas sim das condições próprias do paciente ou, de fato, da natureza. Só para ilustrar para vocês, dentro da Apelação Civil 1354 de 2007, da nossa 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o nosso ilustríssimo desembargador e professor Sérgio Cavalieri Filho trouxe para nós que a responsabilidade civil hospitalar existe uma inexistência de defeito na prestação do serviço, nas condições de sequelas suportadas pelas autoras decorrentes da gravidade da própria doença. A ausência de nexo causal entre o serviço prestado e o dano. Embora objetiva a responsabilidade do fornecedor, é indispensável o defeito do serviço para configurá-la. Assim, provada por laudo técnico que as sequelas suportadas pela autora decorreram da gravidade da própria doença, não há que se responsabilizar o hospital. Tranquilo? Galera, a gente tinha como objetivo tratar também da responsabilidade dos advogados. Eu vou deixar a responsabilidade dos advogados para um segundo momento. A aula de hoje já ficou longa. Ficou longa também porque essa matéria ela é extremamente cobrada em concursos públicos, OAB e na vida. Então eu preferi dar uma ênfase grande para essa matéria. A responsabilidade civil dos advogados é algo relativamente simples, tá? Passando para vocês também, a responsabilidade civil dos dentistas, via de regra, melhor dizendo, ela é uma obrigação de resultado, então a responsabilidade civil aí seria mais encarada pela questão, mesma questão aqui dos hospitais, a gente aplicaria a nossa responsabilidade subjetiva por causa do parágrafo 4º do artigo 14, mas a gente teria uma culpa presumida e não uma culpa provada, tá? Mas vamos deixar a responsabilidade do advogado para o segundo momento. Eu acho que a gente pode passar por muito fácil por essa responsabilidade. Então, o nosso objetivo é tratar ainda, dentro do nosso curso, responsabilidade civil do advogado, responsabilidade civil das instituições bancárias e também passar um pouco pela responsabilidade civil dentro do CDC, porque vocês vão verificar que, na realidade, a gente já sabe a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, apesar de a gente não ter tido uma aula específica sobre isso. Só que será a cereja do bolo para a gente finalizar a nossa disciplina. Então, fiquem todos bem, tomem muito cuidado, fiquem em casa se puder, quem sair, tomem também o máximo de cuidado
e até a nossa próxima aula na quinta-feira, tá? Lembrando que eu vou subir atividade para vocês, a atividade será mais simples porque eu demorei para postar essa atividade, em decorrência das complicações de tempo que eu tive nos últimos dias, mas fiquem tranquilos, tá? Muito bem, muito obrigado, bom revê-los e até a próxima. Valeu!